Boa noite, minha irmã. Que a paz gloriosa de Jesus Cristo possa reinar na sua vida e no seu coração. Estamos iniciando mais um programa Fé em Ação, programa que tem como único objetivo levar até você uma palavra da parte do Senhor que venha alegrar a sua alma, que venha abençoar a sua vida e a sua casa. Fique conosco, ouça a palavra de Deus, receba a oração da fé e seja abençoado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês o verso 18. Enquanto você localiza aí, quero agradecer a permissão dada pelo pastor Wagner para nós filmarmos esse culto. Estaremos já passando na televisão amanhã. Nós temos um programa diário na Rede Gospel de televisão, todos os dias às 10h30 da noite. E amanhã vocês podem sintonizar lá, canal 53 da TV aberta, canal 28 da NET, canal 21 da TVA, às 10h30 da noite. Nós estaremos projetando este culto aqui para que todo o estado de São Paulo saiba. E não é só o estado de São Paulo, é outros estados também. Para que todo o estado de São Paulo, e onde chegar o sinal da Rede Gospel, que as pessoas saibam que aqui em Ribeirão Pires existe uma igreja viva que sabe adorar a Deus e aonde o Senhor se manifesta de forma liberal e poderosa. Quantos acharam o verso? Digam amém. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler o verso de novo. Eu vou ler a primeira parte que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí vocês completam o verso dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos dizem amém por este verso? Queridos, este verso está inserido dentro de um contexto interessante. Jesus chama os seus discípulos para fazer, na verdade, com eles uma pesquisa acerca de como os homens estavam interpretando o ministério de Jesus Cristo. Ele olha para os discípulos e diz: meus discípulos, digam-me uma coisa aí. Quem dizem, vocês que estão aí sempre envolvidos no meio do povo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos tomam a palavra e dizem: Senhor, sempre que falam de ti, te comparam com um grande profeta. Nós já ouvimos pessoas dizerem que tu tens aí a semelhança de João Batista, o profeta da atualidade. Já ouvimos pessoas dizerem que tu tens os traços de Isaías ou de Jeremias, ou que tu tens a semelhança de Elias. Sempre te comparam com um grande profeta da atualidade ou do passado. Jesus disse: muito bem, isto é o que dizem os homens. Agora eu quero saber de vocês: quem dizeis vós ser o filho do homem? E Pedro, afoito como sempre foi, tomou a palavra rapidamente e disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus.
E assim como tu dizes que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute bem, a igreja católica romana, ela tenta dizer que quando Jesus disse essas palavras, ele estava se referindo a Pedro, dizendo: olha, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E eles dizem até que Pedro foi o primeiro papa da igreja, porque a igreja foi edificada sobre ele. Mas quem lê a palavra e estuda, vai lá no original grego e vê que Jesus usou ali um trocadilho. Pedro no original grego é Petros, e Jesus diz: eu digo que tu és Petros, Pedro. Petros quer dizer fragmento de uma pedra, pedaço de uma pedra. Mas sobre esta pedra, ele usa no original grego a palavra Petra, que quer dizer pedra angular. Jesus disse: eu digo que você é Pedro, um fragmento de pedra, mas sobre a pedra angular que sou eu vou pegar fragmentos como você e vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você pode dizer glória a Deus, levante a sua voz e glorifique. Há uma outra coisa interessante aí. Quando Jesus diz portas do inferno, se você for buscar no original, é uma referência ao poder da morte. Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou edificar a minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá contra ela. Ou seja, se tem alguém achando ou pensando que este grupo de homens que eu reuni para iniciar o meu ministério aqui, logo daqui a alguns dias vai morrer, me permita o uso da expressão: vá tirando o cavalinho da chuva, porque o poder da morte não influenciará a minha igreja. Ela continuará avançando, porque ela é igreja vitoriosa. Agora escute, quando Jesus diz estas palavras, ele apresenta aí, sem sombra de dúvidas, a maior e mais importante promessa que ele poderia deixar a nós nesta noite. Sabe qual é a promessa? Olha aqui: eu e você fazemos parte da igreja vitoriosa. Nós não pertencemos a uma igreja fracassada, nós pertencemos a uma igreja que vence, porque o dono dela, Jesus Cristo, vence com ela. Dá para dizer amém ou não? Então diga comigo assim: eu pertenço à igreja vitoriosa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, você faz parte da igreja vitoriosa. A igreja que você pertence é a igreja de Cristo. As portas da morte não prevalecerão contra ela. Levante a sua voz esta noite e exalte ao Senhor. Esta é a igreja que completa 28 anos hoje. Agora escute bem: por que é que a igreja de Cristo é vitoriosa? Quais são os motivos, as razões que envolvem esta igreja a ponto de fazê-la perseverar e prevalecer diante de todas as circunstâncias dos dias presentes? Há três grandes motivos, ou há três grandes forças, ou há três grandes ações que levam esta igreja a ser uma igreja vitoriosa. E eu quero citá-las rapidamente, porque eu já disse que eu não vou cansá-los. A primeira razão pela qual a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, a primeira razão pela qual eu faço parte da igreja vitoriosa, a primeira razão pela qual estamos completando 28 anos de vitória, é porque, em primeiro lugar, esta igreja age, esta igreja trabalha sob a influência do poder da oração. Escute bem, o Senhor Deus falando a Davi, ele disse assim: Davi, eu vou congregar o meu povo no meu santo monte.
e os alegrarei na minha casa de oração. Eu vou repetir essa frase: eu os alegrarei na minha casa de oração. Ao dizer estas palavras, Deus estava dando não só a Davi, mas a mim nesta noite e a você, um grande e poderoso argumento para combatermos a teoria de que orar é sacrifício. Orar é perder tempo. Orar é fazer sacrifício além daquilo que nós podemos fazer. Não, senhores, orar significa usar uma oportunidade dada por Deus para que o nosso coração se encha de alegria. Sabe por que isso? Escute bem, daqui a pouquinho você vai glorificar. Porque todas as vezes que nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem fechado ou agravado ou surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isto me dá o argumento para dizer o que vou dizer esta noite. Não obstante algumas orações ainda, eu vou repetir, não obstante algumas orações ainda não tenham sido respondidas, isto não é prova de que Deus não ouviu a oração. Se Deus ainda não mandou a resposta, é porque não chegou o tempo da resposta. Mas que Deus ouviu, e na hora certa Ele vai dar aquilo que você está pedindo. Aleluia! Quando você convida determinados irmãos para orar, o argumento que eles usam é o seguinte: é muito difícil, pastor. Fosse uma reunião de adoração, eu viria, passava a noite toda. Hoje em dia nós estamos substituindo aquelas abençoadas vigílias que nós tínhamos. E eu sou daquele tempo, meu irmão, que a gente passava a noite inteira orando, você lembra? Mas era boca no pó, meu irmão. Dobrava os joelhos à meia-noite, o primeiro período até às 3 da manhã. Às 3 da manhã levantava. Eu ainda sou do tempo que a gente fazia vigília na casa dos irmãos. Aí o dono da casa servia um chazinho com uma bolachinha, não é isso? Aí você tomava o chazinho para renovar as forças. Não era cachorro quente, cheeseburger, não, meu irmão. Era um chazinho com um pouquinho de bolacha. Porque se o estômago pesasse demais, você não dava conta no segundo período, meu irmão. Aí você tomava o chazinho e voltava a botar a boca no pó. Hoje vigília é uma benção, meu irmão. Hoje é cantarola a noite inteira, meu irmão. Hoje reúne o povo para cantar. Isso não é vigília, isso não é orar. Nada contra isso, só que foge do objetivo principal do que é uma vigília. Jesus nunca subiu no monte e passou a noite cantando, meu irmão. Jesus subia ao monte, passava a noite orando para buscar forças em Deus para poder enfrentar os desafios. Se você pode dizer glória a Deus, diga. Se não pode, é problema seu, meu irmão. Hoje o grupo mais reduzido que nós temos na igreja é o grupo de oração. É verdade ou não é? Qual é o culto que tem o menor número de irmãos? Não é oração, meu irmão? Convoca um culto de oração para você ver. Vem 2 ou 3. Glória a Deus, porque ainda existem 2 ou 3. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Agora olha aqui para mim, meu irmão. Você que não gosta de orar, meu irmão, olha aqui para mim. Você que acha que orar é sacrifício, olha aqui, me escute. Você está desfrutando de um tempo especial esta noite, amém? Você só está desfrutando porque aqui em Ribeirão Pires ainda tem gente que ora. Porque se não tivesse, essa festa não estaria acontecendo. Aleluia. Dá para adorar a Deus ou não, meu irmão? Você se lembra daquela nossa irmã chamada Ana? Você já parou um pouquinho para observar a história de Ana? Ana vivia uma situação drástica. Casou-se com um homem chamado Eucana, não teve filhos,
A lei dava o direito, escute bem, quando uma mulher não podia ser mãe, ou quando um casal não tinha filhos, a lei dava direito ao homem de tomar uma segunda mulher, a fim de suscitar dela semente. Até porque a medicina não era tão avançada como hoje, a ponto de fazer um diagnóstico para saber se o problema era do homem ou da mulher. Então dava ao homem o direito de casar de novo. E o homem casar. Se no segundo casamento ele não tivesse filhos, eu não sei, estava então ali confirmado que o problema era do homem. Só que aí a lei não dava o direito da mulher casar com o segundo homem. Também não me pergunto por quê. Então Ana, não tendo filhos, Eucana casa pela segunda vez. A mulher já tem que viver o constrangimento de dividir a casa com uma outra mulher. Deus dá a esta segunda mulher filhos, e ela se sente um nada. Tinha uma outra colocação que era feita: quando uma mulher não podia dar à luz a filhos, segundo a cultura judaica, ela estava sob efeito de maldição. Há uma maldição sobre ela, e ela não pode ser mãe, Deus não permite. Agora imagine vocês, uma mulher que recebe a pecha de maldita, não pode ser mãe, é obrigada a separar ou a dividir a casa com uma outra mulher, uma segunda esposa do seu marido. E ainda acima de tudo isto, a segunda esposa a subestima e a humilha. Ana não aguenta mais. Aí Ana vai a Siló, juntamente com Eucana e a sua outra mulher Penina. E quando eles estavam à mesa, Eucana percebe a tristeza no olhar de Ana e dá a ela uma porção maior de alimento, que era uma forma de se honrar alguém. Eucana queria dizer: Ana, embora você não tenha me dado filhos, eu ainda te amo. Está aqui uma porção maior. Mas Ana não se conformou com aquilo. Quando abriu uma brechinha, ela saiu correndo e foi ao templo de Deus. Chegou lá, dobrou os joelhos, abraçou-se a uma coluna do templo e começou a falar com Deus. Mas a aflição de Ana era tão grande que você só via os seus lábios se moverem, mas não se ouvia som algum que saísse da sua boca. Eu não sei. Você já orou assim? Eu não sei se em algum momento de angústia na sua vida você dobrou os joelhos diante de Deus e não conseguiu dizer palavra alguma, só derramou lágrimas. Saiba que a lágrima que um crente derrama diante de Deus, ela vale às vezes por dezenas ou centenas de palavras, porque Deus interpreta as nossas lágrimas e Ele entende o que está no nosso coração. Dá para dizer amém, mas é difícil. Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: se você está chorando por alguma causa, tranquilize-se, Deus entende as suas lágrimas. Aqui esta noite, pastor Wagner, chegou pessoas chorando, mas eu glorifico a Deus, elas sairão daqui consoladas pelo Senhor da igreja. Se você pode crer, solte a sua voz e dê glória a Deus. Como se tudo isto já não fosse o suficiente para Ana, chega o sacerdote. Dá uma olhadinha. Que Deus nos livre de termos aqui obreiros com o mesmo sentimento de Eli. Mas foram dois sentimentos interessantes, deixa eu falar sobre eles. Primeiro,
Eu gostaria de dirigir a palavra a você que tem me acompanhado aqui todas as noites através do nosso programa. Tenho a plena convicção e a total certeza de que em algum momento este programa se transformou, foi um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu fico feliz com isso, porque o nosso grande objetivo é exatamente esse: entender que Deus colocou este programa, ou permitiu que nós iniciássemos este projeto, no intuito de levar às pessoas uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo e uma palavra que abençoa. Mas eu preciso da sua ajuda. Este programa é uma obra de fé. Nós não temos nenhuma grande empresa, não temos nenhum grande empresário, não temos uma grande igreja que sustenta este programa no ar. Este programa, ele é sustentado através da generosidade das pessoas que nos acompanham aqui e que nos ajudam através da sua contribuição. Eu preciso muito da sua contribuição. Esta semana nós temos o compromisso, a responsabilidade de pagarmos a mensalidade do nosso programa, que não é pequena. Um programa de televisão não custa barato. Um programa de televisão exige esforço, exige investimento, e isto às vezes nos deixa preocupados, porque entendemos, e isso acontece todos os meses, quando chegamos na semana em que temos que fazer o pagamento do nosso programa, sempre há aquela preocupação se vamos conseguir, se o programa continua no ar. E eu creio que você que me assiste neste momento, que tem sido abençoado por Deus através do nosso programa, pode estender a mão e nos ajudar. Eu preciso de pessoas que contribuam com o nosso programa. Eu não estou pedindo aqui uma contribuição exorbitante. Eu preciso de pessoas que contribuam com R$50 para o nosso programa, ou talvez com R$30 para o nosso programa. Se nós tivermos aqui pessoas que se disponham a fazer isto, nós vamos resolver o nosso problema com toda certeza, com toda convicção. Eu preciso de pelo menos algumas pessoas, e não são muitas, levando-se em conta a abrangência do nosso programa, a quantidade de pessoas que nos assistem. O que eu vou pedir parece uma coisa até abaixo da sensatez, né? Abaixo daquilo que é possível. Eu preciso pelo menos de 300 pessoas que contribuam com R$50 para o nosso programa, ou 500 pessoas que contribuam com R$30, R$30 apenas, ou R$50 apenas. Eu sei que o que eu estou falando para algumas pessoas é um valor muito pequeno, mas para nós, se nós pudermos contar com a generosidade, com a sensibilidade dessas pessoas para nos ajudar, nós vamos alcançar o nosso objetivo e o nosso programa continuará sendo levado ao ar aqui todas as noites. Eu vou deixar para você aí um número de uma conta no Banco Bradesco. É um banco que você encontra em todas as cidades do Brasil e em todos os bairros da nossa capital de São Paulo. Você vá a uma agência do Bradesco, anote aí o número da nossa conta e faça a sua contribuição. R$50 apenas, ou se você não puder contribuir com R$50, com R$30. E eu tenho certeza que se as pessoas abraçarem esta causa, nós vamos continuar levando aqui a palavra de Deus. Temos um projeto grande para desenvolver. É um projeto não apenas evangelístico, é um projeto também na área social. Mas eu preciso de pessoas que me ajudem. E para que nós cheguemos a alcançar ou atingir este objetivo, que é a área da evangelização e a área social, eu preciso de pessoas como você
para me ajudar. Então anote aí o número da nossa conta, faça um esforço. Você pode fazer até agora uma transferência eletrônica para este número de conta que nós estamos colocando aí, e eu vou estar orando pelas pessoas que ajudarem o nosso programa. Na verdade, nós oramos por todos aqueles que nos assistem, mas eu vou fazer uma oração específica em favor daqueles que contribuírem para o programa Fé em Ação. Eu preciso da sua ajuda, não a pediria se não precisasse, mas eu conto com você, conto com a sua sensibilidade, conto com o seu desejo de ajudar o nosso programa, ajudar para que esta obra continue sendo feita. Anote aí o número da nossa conta, anote aí o número do nosso escritório. Se você quiser receber mais informações, nós estaremos à sua disposição. Deus te abençoe e recompense de forma grandiosa e abençoadora a sua contribuição, o seu esforço, a sua ajuda. Eu conto com você, meu irmão. Muito obrigado. Eu quero orar por você agora, ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai querido, eu ministro agora, na autoridade do nome por excelência, que é o nome de Jesus Cristo, uma bênção para a vida daqueles que me assistem neste momento. Aonde estiverem, que o Senhor possa alcançá-los de maneira poderosa, de maneira marcante, levantando o enfermo, abençoando aquele que carece de uma bênção, abrindo as portas, ó Deus, para aquele que clama comigo neste momento. Pai querido, que as famílias que me assistem também sejam abençoadas, que as famílias que me assistem também sejam contempladas pela tua bênção. Pai eterno, em nome de Jesus, eu ministro a cura às pessoas que estão enfermas, aquele que está prostrado no leito, aquele que está enfermo, aquele que está sob tratamento médico, que o Senhor estenda as mãos agora e levante o enfermo e o coloque de pé, e ele dê testemunho daquilo que tu podes fazer. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo estas pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero você lá em nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está na Rua do Glicério, número 164. Quintas-feiras, esta quinta-feira, eu estarei ministrando a palavra de Deus. E domingo, quinta-feira às 7h30 e domingo às 6 da tarde. Deus te abençoe. Uma noite de um sono tranquilo e reparador para aqueles que vão descansar. E uma noite de um trabalho profícuo, produtivo, para aqueles que vão trabalhar. Até o nosso próximo programa. Eu espero você.